Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia sobre produtividade e organização pessoal. Ontem foi um dia atípico, foi um dia bem atípico do que acontece e por causa de um detalhe, um clique de um mouse, eu perdi dinheiro. E na realidade, essa quantia que eu perdi, eu poderia ter perdido muito mais dinheiro. Então, é importante que a gente preste atenção aos detalhes. E eu vou te explicar bem o que aconteceu. E isso são coisas que acontecem independente de você ter um bom sistema de gestão do tempo ou não. Então, eu acredito que quando você tem um bom sistema de gestão do tempo, que você se organiza bem, que tudo em você está organizado, essas coisas tendem a diminuir. Mas, às vezes, erros acontecem e não tem jeito. Então, a história é bem essa. É uma ideia uma frase que vem sempre na minha cabeça quando acontece esse tipo de coisa, que as coisas não acontecem da forma que você quer. Na realidade, você tem que ir consertando os erros para chegar no objetivo que você quer. Na realidade, se você parar no primeiro obstáculo, você já desiste ali e não acontece o que realmente você precisa de que aconteça. Mas você vai corrigindo os erros até chegar no seu objetivo. E aí, uma frase que sempre me vem na cabeça é do Sylvester Stallone, eu acho que é isso mesmo, alguma coisa assim, eu vi na internet um dia desses, e ele fala que o importante não é o quanto você bate, mas é o quanto qual a sua resistência de tomar pancada da vida. Então, o quanto você é resistente de tomar pancada e levantar. Eu acho que ele deve ter formulado essa frase quando ele fez aqueles filmes lá, aquela série de filmes do Rock, alguma coisa assim, que o filme fala muito sobre isso, né? O filme fala muito sobre essa parte de superação, de você tomar pancada e levantar, ir atrás, e correr e fazer. E ontem aconteceu bem isso comigo. Na realidade, a gente faz algumas aplicações, a gente faz pela uma corretora. E para fazer as aplicações para essa corretora, eu tenho que transferir o dinheiro do meu banco para essa corretora. E essa corretora nem é aqui em Goiânia, ela é no Rio de Janeiro, mas ela tem um escritório aqui. E aí, um dia anterior, eu liguei para trocar uma ideia lá com o assessor. Eu sempre falo... eu falava alguma outra coisa lá e a menina, a atendente, a secretária lá, ela me corrigiu que é assessor e não gerente, ou alguma coisa assim. Eu confundia com a ideia de banco, mas lá na corretora eles chamam o cara que te ajuda de assessor. E aí eu tinha conversado com o assessor lá, com o Paulo, e aí eu falei para ele, troquei uma ideia com ele sobre a questão de uma tarifa que estava cobrando e de umas aplicações que eu tinha lá. E aí ele me falou dessa nova modalidade de investimento, que esse investimento chama COI. Que COI nada mais é do que uma empresa que ela faz a aplicação, na realidade você tem a segurança de uma aplicação de renda fixa, mas ela é atrelada a algum tipo de índice. E essa aplicação em questão, ela era atrelada ao índice das ações da Apple, do Google e do Facebook. E o modelo do negócio e tudo, apesar de não ser garantido pelo fundo garantidor de crédito lá, tudo, nós resolvemos, eu conversei com a minha esposa, a gente resolveu correr esse risco e a gente optou em fazer essa aplicação. E aí, se você não sabe também que é fundo garantidor de crédito, não faz problema. Mas aí a gente eu falei, bom, vou aplicar mesmo. Então eu já tinha visto um outro cara falando sobre essa aplicação, um outro cara que eu sigo, que já vejo os conselhos que ele dá nessa parte de investimento. E aí eu falei, não, beleza, eu vou aplicar. E aí o Paulo também tinha me falado disso aí, eu falei, bom, então bacana, a hora que eu tenho para fazer é essa. Só que aí o que acontece? Eu demorei de conversar com a minha esposa nessa questão de resposta. E aí ficou que ele falou que ia ter sido até ontem a transferência. Só que eu liguei de manhã na corretora e ele me falou que era até às 11 horas da manhã só para fazer essa transferência. E aí já começou a tumultuar um pouco as coisas, porque eu tenho uma reunião com o Vinícius das 9 às 10, eu acho, das 9 às 10, na quinta-feira. E aí acabou que complicou ali, eu tinha reunião com o Vinícius, eu tinha que sair para fazer essa aplicação e tudo, mas aí acabou que deu certo. Terminei a reunião com o Vinícius, saí e fui fazer a aplicação. E eu não sei se você já transferiu dinheiro de um banco para o outro. A maioria das vezes que eu vou fazer transferência dá erro. E da outra vez que eu fui fazer transferência, faltou um dígito. E aí, quando faltou esse dígito, eu liguei para o Paulo, conversei, porque o TED vai e ele volta. Quando acontece alguma coisa, ele volta. Quando tem algum dado errado. E aí ele falou, não, você tem que colocar o dígito. Aí eu peguei, fui e coloquei o dígito. Só que aí, o detalhe que eu falei, que era o clique do mouse que fez eu perder dinheiro. A hora que eu fui no site da corretora, que eu loguei lá, tinha uma mensagem falando que houve algumas alterações. Mas como no dia que eu entrei eu não pretendia fazer negociação, não pretendia fazer nada, eu acabei não lendo aquela mensagem. E aí ele tinha uma mensaginha lá embaixo que falava assim, não desejo receber mais essa mensagem. Eu falei, bom, eu não vou clicar nesse não desejo receber mais essa mensagem, depois a outra vez que eu logar eu vou ver essa mensagem e aí eu leio e resolvo isso aí. Só que eu entrei no site e não apareceu mais essa mensagem. Então esse clique do mouse foi o meu erro. Eu não cliquei, não li aquilo ali na hora, aí acabou que eu fui fazer transferência no banco.
A hora que deu umas 3, 4 horas da tarde, mais ou menos, eu vi que o dinheiro tinha voltado para minha conta e aí eu já perdi o primeiro dinheiro. Claro, foi pequeno, mas eu perdi a primeira tarifa de transferência, né? E aí eu já não fiquei muito contente com a situação, porque estava tudo certo os dados. Aí depois aconteceu desse pequeno detalhe de eu ter clicado ali, eu falei, putz, eu errei aqui. Aí beleza, aí fui lá, conversei com um outro assessor, ele falou assim, não, vai lá, é o dígito, é o dígito, é o dígito, é o dígito. Aí eu fui, peguei, fui num outro banco aqui mais perto, aí eu tirei o último dígito, e aí eu fiz a transferência. Eu tive que ligar para o Paulo de novo, falei, Paulo, olha, mesmo se eu transferir após 1 hora da tarde, vai ter como eu comprar esse COI ainda e tal? Aí ele falou, não, vai ter como e tal. Por final, era umas 4 e pouco, mais ou menos, que eu cheguei no banco, eram umas 20 para as 4. Aí eu acabei conseguindo fazer a transferência, transferiu, caiu na conta lá da corretora, e eu consegui comprar isso aí. E se eu não tivesse comprado, é uma aplicação que eu poderia ter perdido muito dinheiro, porque é uma aplicação que ia me dar uma... Na realidade, o pouco e o muito é relativo para muitas pessoas, mas eu poderia ter perdido uma taxa de juro muito boa, uma taxa de ganhos muito boa. E aí acabou que você vê que uma coisa desencadeia a outra. E normalmente quando acontece um erro, é igual quando o avião cai. O avião ele não cai por simplesmente um erro, ele cai por uma sequência de erros. Então foi uma sequência de erros. Eu não ter clicado, eu ter ido lá e ignorado a mensagem do site, eu ter ido... Entendeu? Então você tem que prestar atenção nesses detalhes aí, e mesmo que você tenha um excelente sistema de gestão de tempo, não adianta. Você tem que aprender a receber as pancadas da vida, levantar, ir lá e brigar pelo seu objetivo. Então a ideia do vídeo de hoje é essa. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Se você gostou mais ainda, se inscreva no canal. E se esse vídeo fez alguma diferença para você e você acha que você deve compartilhar com alguém que pode ajudar outra pessoa, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.